Mas é João capítulo 15, a palavra de Deus. Os cultos de quarta-feira, irmãos, nós vamos orar para que o Senhor continue operando milagres e maravilhas, como Ele faz todo dia. Só de estarmos vivos já é um milagre, né, irmão? Já é uma bênção de Deus estar vivo. A vida é uma bênção de Deus. Evangelho de João, meus irmãos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Versículo 1 em diante, onde o texto vai falar da videira e os ramos. Depois você vai contar seu testemunho, também do que Deus fez, né? Evangelho de João, capítulo de número 15. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para ler a palavra? Senhor, obrigado, meu Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Está escrito, meu Deus, que aquele que crê, também, meu Deus, sinais o seguiria, Senhor, o acompanharia por onde fosse, Pai. Que apenas aqui, meu Deus, eu creio que o Senhor manifestou o teu sinal, mas que acompanhe aonde a tua igreja pisar a planta dos pés, aonde colocar as mãos, o Senhor venha também ali guardar e proteger de todo o mal. Fala conosco, ó Senhor, e que nosso coração esteja aqui aberto para ouvir a palavra e receber a palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A videira e os ramos, porque a videira é quem, irmãos? É Cristo. É aquilo que nos dá vida em nome de Jesus. E quem são os ramos, pastor Sandro? Só para já adiantar aqui o resumo. Os ramos somos quem? Somos nós. Diga glória a Deus. Tá? Então nós temos aqui a videira que é Cristo. E nós somos o quê? O ramo. O que a videira faz com os ramos, irmãos? Sustenta os ramos. Diga glória a Deus. Então, eu estou aqui para ser o quê? Sustentado por Cristo em nome de Jesus. Diga amém. Quando a Bíblia fala videira, a Bíblia quer falar realmente isso. Ele é uma árvore que nos sustenta. Nós somos os ramos que alimentamos-se da videira que é Cristo em nome de Jesus. E aqui tem um texto, irmão, muito interessante, mas vamos ler o versículo 5, versículo 1, perdão, do capítulo 15, ó. Eu sou a videira o quê? Verdadeira. Diga glória a Deus. E quando ele fala videira verdadeira, há de se entender que existem videiras, mas que não são o quê? Não são verdadeiras. Pastor, como que eu sei que eu me estou me alimentando de um lugar? Porque qual que é o entendimento nosso? Você veio, mas quem sustenta aqui a nossa vida não é o pastor da igreja. Quem sustenta aqui a nossa vida não é aqui as paredes da igreja. Existe alguém que sustenta esse lugar e que automaticamente vai sustentar aqueles que estão também neste lugar. Diga glória a Deus. E se a videira verdadeira estiver sustentando esse lugar, com certeza os ramos também serão o quê? Sustentados também em nome de Jesus. Pode ser que amanhã ou depois você vai chegar um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais desanimado, um pouquinho mais cansado. Você vai chegar amanhã ou depois aqui um pouquinho mais com preocupação. Mas diante da videira verdadeira você se alimenta, você se renova, sai todo o mal da sua vida. Então pronto, então Cristo está nesse lugar. Diga glória a Deus. Mas aí ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então como que eu sei, pastor Sandro, que uma videira verdadeira não está sustentando o local? Meu irmão, quando não tem, meu irmão, alimento, meu irmão, para a nossa vida. Qual que é o alimento dos ramos hoje? O que você acabou de fazer comigo? Você cantou, você orou, você foi ministrado, você recebeu oração e agora você está ouvindo. Esse é o sustento do ramo em nome de Jesus.
O ramo é sustentado numa vida de palavra. Os ramos é sustentado numa vida de fé, de confiança, de dependência, de entrega. Diga glória a Deus, de oração. Tem dia realmente que o Espírito Santo vai conduzir o culto para o pastor ministrar sobre a vida do povo. Tem dia que o Espírito Santo vai ministrar. É Ele que ministra em nome de Jesus. E como foi pregado aqui no culto de domingo, meu irmão, a Bíblia diz que onde é o Espírito há liberdade em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ah, mas chegou alguém doente, a igreja então não pode orar. Tem que orar sim em nome de Jesus, irmão. Ah, mas chegou alguém ali, talvez que não está, talvez tão legal para o culto. Não, mas vamos lá receber esse aí também em nome de Jesus. Diga amém, irmão. Então é assim que Deus faz a obra na nossa vida. Diga glória a Deus. Então, nós somos alimentados de que forma? Pela palavra, pela oração, pela ministração. A liturgia do culto, eu chego assim, ó. Eu chego assim. Na minha cabeça, insignificante. No meu pensamento, que é pequeno. Eu chego assim, Senhor, eu vou pregar ali, vou orar e pronto, todo mundo vai embora. Mas a liturgia do culto, meu irmão, é entregue ao Espírito Santo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É Ele que sabe, meu irmão, todas as coisas. Amém? Então, como que eu sei, pastor Sandro, se a videira verdadeira não está me alimentando? Quando, muitas das vezes, meu irmão, é o oposto disso. A pessoa, muitas das vezes, a pessoa está cansada, a pessoa está sendo talvez destruída, a pessoa talvez está sendo cada dia mais baqueada. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas as coisas não está legal para mim. Eu vou para a igreja, mas as coisas não estão bom para mim. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Irmão. Se a videira verdadeira está sustentando, os ramos serão abençoados em nome de Jesus. Então, por isso que eu não posso, meu irmão, ser a videira verdadeira. Se eu querer tomar o local, se eu querer tomar a glória de Deus, se eu querer tomar a glória de Cristo, já não vai ser mais a videira verdadeira que vai estar alimentando essa igreja. Vai ser eu. E eu não sou a videira verdadeira. Então você tem que entender o que, meus amados irmãos? Existem videiras, mas que não são o que? Verdadeiras. E se não é a videira verdadeira, o que vai acontecer com os ramos? Os ramos vão... Não vai aguentar, meu irmão. Porque se não for Cristo, meu irmão, sustentando a gente, meu irmão, a gente não consegue. Quando estou entendendo a palavra do Senhor. Então pode continuar. Eu sou a videira o que, meus amados? Verdadeira. Só Cristo, meu irmão, tem poder de conduzir a nossa vida. Só Cristo tem poder, sabe, de nos fortalecer, de nos sustentar. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der o que? Fruto. O que o Pai, que é o agricultor, faz? Ele corta. E todo o que dá fruto, o Pai vai lá e faz o que? Ele limpa, Ele cuida, Ele investe em nome de Jesus. Por isso que é importante você ter uma vida com Deus a cada dia. Porque quanto mais você tiver uma vida com Cristo, Deus vai cuidar de você. Presta atenção na palavra. Coisa simples. Coisa que você conhece porque você lida com planta. Quem lida com planta aqui? Levanta a sua mão. Você vai ver ali aquele galinho que está podre, você vai fazer o quê? Não está dando fruto, não está servindo para nada, você não vai deixar ele ali para atrapalhar os outros, não é assim? Pronto, meu irmão. Irmão, o que eu acho maravilhoso da palavra de Deus, diga amém, é que a palavra de Deus, ela se assemelha, ela faz comparação de coisas, nossa, meu irmão, do dia a dia. Por exemplo, Jesus falou assim, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Quem é que não sabe que água dá o quê? Mata a sede. Quem é que não sabe que pão o quê? Alimento. Quem é que não sabe o quê? Que luz o quê? Clareia. Todo mundo sabe, meu irmão. Então, Cristo fez isso também no sentido o quê? Meu Pai é agricultor, eu sou a videira e tem que ter os ramos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas aí você vai lá, cuida da sua planta. Viu que tem aquele ramo que está se destacando. Viu que aquele ramo está produzindo mais. Você vai ficar até com ciúme dele. Você vai ficar com cuidado dele. Você vai ficar olhando para ele. Se tem bicho, tem alguma coisa. Se tem alguma coisa. Você vai investir porque é um ramo que te deu alegria. Meu irmão, Deus é assim conosco também em nome de Jesus.
quando ele vê que você está ligado no filho dele, quando você vê que você ama o filho dele, quando ele vê, porque assim, quer ganhar muitas das vezes o pai, trata bem o filho em nome de Jesus. Não é assim? Alguém aqui, você vai gostar que maltrate seu filho? Vai gostar? Não, você não vai gostar. Poxa, maltratou meu filho? Não, não gosto. O pai, meu irmão, ele não quer que você e eu maltrate o filho. O filho é quem? É Jesus. Diga glória a Deus. Mas quando você ama o filho, mas quando você deseja cada dia mais o filho, quando você cada dia mais quer o filho, quando cada dia mais você quer habitar no filho, meu irmão, o pai vai investir em você. Simples assim. O pai vai investir em você. Então do que nós precisamos entender? Cuidar da nossa vida com Deus, e Deus vai cuidar de tudo a nossa necessidade. Tem coisas que você vai falar assim, poxa, mas eu nem orei por isso. Mas Deus sabe de o que você precisa. É simples, meu irmão. A nossa vida é com Deus. Diga glória a Deus. O que acontece no mundo? O mundo, eles, muitas das vezes você fala assim, Jesus te ama para o mundo. Eles ficam felizes. Jesus te salva, eles ficam felizes. Só que o mundo, às vezes, meu irmão, fica feliz de conhecer o Jesus que ama e o Jesus que é Salvador. Mas muito, ou pouco, aliás, quer o Jesus que é Senhor da vida deles. E como que eu tenho uma vida, pastor, com Jesus? Quando Ele se torna Senhor da sua vida. Você ama o Jesus que salva, diga glória a Deus. Você ama o Jesus que te ama. Mas muitas das vezes, nós não conseguimos nos relacionar com Jesus que é Senhor da nossa vida. E o Pai só vai investir em nós quando o Filho se torna Senhor da nossa vida. Aí fora, meu irmão, tem um monte de gente que conhece Ele como Salvador, conhece Ele como ama, diga amém. Mas quando você fala assim, Ele quer ser seu Senhor, e para Ele ser seu Senhor, você não pode viver de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Aí nessa hora, poucos querem Ele como Senhor. Pastor Sandro, o que eu tenho que entender aqui? Queira o Filho como seu Senhor. Diga glória a Deus. Eu nem ponhei um título nessa mensagem, mas está aí. Você pode hoje, para gravar melhor a mensagem que o Espírito Santo pregou no nosso coração, eu tenho que ter o Filho como meu Senhor da minha vida. Diga glória a Deus. Porque Ele disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Então, se Ele é meu Senhor, eu tenho que exatamente fazer o que Ele me manda. Pastor Sandro, essa pessoa me prejudicou tanto na vida, mas o Senhor mandou você perdoar essa pessoa. Você não pode questionar o seu Senhor. Perdoa essa pessoa. Pastor Sandro, você não sabe o que sucedeu, pastor. Olha, se eu me teria... Eu sei, meu irmão. Se for por razão, nós não caminhamos com Jesus, meu irmão. Não é por razão que você vai estar aqui. Se for por razão, você vai ter a sua razão e eu vou ter a minha. Mas quando estamos diante da palavra do nosso Senhor e Mestre, não tem razão, meu irmão. Só tem obediência. Sim, Senhor. É para mim perdoar? Eu vou perdoar. Mas me ajuda, meu Senhor. É assim. É para amar quem tanto me fez mal? Eu vou amar. Mas me ajuda, meu Senhor. Diga glória a Deus. Mas é orar porque tanto me xingou, me falou mal, me caluniou. Mas é o meu Senhor me mandou. Sim, Senhor, eu vou fazer. Diga glória a Deus. Então a igreja está aqui. O Senhor falou. O que a igreja tem que fazer? Sim, sim. E quando nós entendemos isso, o Pai vai cuidar de cada um de nós aqui em nome de Jesus. O ramo que dá fruto, o Pai vai fazer o quê? Vai limpar. Diga comigo, vai limpar. Ele vai investir. Diga glória a Deus. O Pai vai investir, meu irmão, naquele ramo. O Pai vai cuidar daquele ramo, vai olhar para aquele ramo em nome de Jesus. Pastor, eu tenho tanta necessidade. Quem não tem nesse mundo, meu irmão? Mas só Deus pode cuidar das nossas necessidades. O que você pode estar fazendo para isso acontecer? Invista na sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Nós pregamos domingo aqui.
Não deixa ninguém separar você do amor de Cristo em nome de Jesus. Não deixa ninguém afastar você de Cristo em nome de Jesus. Pastor, vai ter escândalo? Vai crescer. Vai ter fome? Vai ter fome. Vai ter muito mais coisa pior, meu irmão. Mas nada disso pode nos afastar de quem? De Cristo, igreja. Diga glória a Deus. Até aqui os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então, eu sou um ramo. Cheguei na igreja. Entendi que eu tenho isso para pagar. Isso para resolver. Problema ali, luta aqui. Em casa então nem se fala. Mas porém eu quero conhecer Jesus. Porém a cada dia eu quero conhecer mais Jesus. Então você vai cuidando da sua vida com Jesus. Você vai cada dia mais permanecendo em Cristo. O Pai vai lá cuidando. O Pai vai limpando. O Pai vai tirando. Amém? Para que produza o quê? Mais fruto o quê? Fruto ainda. Então Deus não quer que nós sejamos o quê? Apenas ramos. Não quer que sejamos apenas ramos. Se eu tenho uma vida em Cristo, meu irmão, tem que aparecer fruto. O fruto é o resultado. Peraí, a pessoa está indo para a igreja. Peraí, a pessoa está conhecendo a palavra. Mas cadê o resultado? O fruto é o resultado o quê? Da árvore. Diga glória a Deus. Amém? E nem sempre vai aparecer logo de cara, meu irmão, de início, todos os frutos. Mas o Pai vai investindo. O Pai vai cuidando. Para que os frutos comecem o quê? Isso é o quê? Processo de que, irmãos? Conversão. Você vai cada dia conhecendo. Você cada dia mais vai cuidando. E o Pai também vai cuidando. O fruto vão aparecendo. O fruto vai chegando. Os resultados vão acontecendo em nome de Jesus. Então pronto, meu irmão. Esse é o versículo 2. Versículo de número 3. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Falando para os seus discípulos. Vós já está limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Pastor Sandro, graças a Deus, já tenho produzido os meus frutos. Já tenho mostrado os meus resultados de uma vida com Cristo. Sabe por quê? Porque a palavra já te limpou. Mas outros, talvez a palavra vai limpar. O que que limpa, meu irmão, a nossa vida? A palavra de Deus. A Bíblia chama os demônios do que, irmão? Espíritos imundos. Nós chegamos na igreja, não chegamos limpo, meu irmão. Chegamos todo mundo sujo, todo mundo imundo. Mas de acordo com que nós escutamos a palavra e queremos essa vida com Cristo, a palavra vai nos limpando. A palavra vai nos transformando, nos mudando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tá bom? Vós já está limpos, então o quê? A melhor forma de libertar a igreja, meu irmão, é pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. Eu fiquei durante muitos anos numa igreja. E aí lá, o pastor presidente do estado, que lá falava bispo do estado, ele foi na nossa igreja pregar a palavra. E o meu ministério é de ensinamento. Eu não sou um pregador, eu ensino a palavra. Existe o que prega, existe o que ensina a palavra. E aí o que aconteceu? Muito tempo naquele lugar ensinando, meu irmão, não teve espaço mais para o inimigo. O inimigo só vai ter espaço, meu irmão, aonde não tem a palavra que está limpando a vida das pessoas. Se você deixar a palavra, meu irmão, ela vai limpar você, sua alma, seu espírito, seu corpo, ela vai transformar a sua vida. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, quando você sentar na igreja, às vezes você vai ouvir uma palavra um pouquinho mais, que você vai falar, nossa, que pregação dura. Mas foi limpa, mas foi bom para te limpar em nome de Jesus. Às vezes, você já está um pouquinho melhor, já está dando os resultados, a palavra talvez vai vir de outra forma, mas toda palavra que vem ao nosso coração, pode ter certeza que ela vai limpar a nossa vida em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, a palavra vai limpar a sua vida.
E aí, irmão, ele orou na hora do culto para manifestar. E tinha muita gente na igreja. Ele orou. E aí, a igreja estava cheia. Uma pessoa só passou mal, manifestou ali, né? Aquela coisa toda. Aí depois do culto ele falou assim: olha, pastor Sandro, quase não manifestou, quase a pessoa não, né? Demônio não agiu ali. Falei, pastor, aqui a palavra já tem limpado as pessoas. É a palavra que limpa a nossa vida, meu irmão. Então por que nós devemos, pastor Sandro, ouvir mais a palavra? Porque só a palavra tem poder de limpar a nossa. Quantas vezes nós chegamos na igreja, meu irmão, sem saber o que vamos fazer da vida? A palavra vem lá e limpa, ó, tira aquele cegueira em você, você fala, nossa, peraí, então tem saída para mim. Por quê? A palavra limpou. Você estava cego espiritualmente, você não estava vendo saída. Diga glória a Deus. Esse é o poder da palavra. Ela limpa a sua mente. Pastor, minha mente chegou atacado. Pastor, mas quando Jesus falou, por isso, meu irmão, que às vezes, presta atenção no pastor, você pode muitas das vezes ter sonho, ter projeto, ter coisa para fazer, mas se não tiver a palavra, é perigoso você se der mal. Porque se você tem a palavra, você tem a bênção de Deus em nome de Jesus. Pastor Sandro, eu quero começar um negócio, um exemplo. Tem a palavra? Recurso você vai ter. Portas abertas vai ter. Se não tiver a palavra, nem inventa, irmão. Por isso que é importante. Pastor Sandro, eu estou aqui. Eu quero a partir de hoje, pastor Sandro, ser guiado por Deus. Para ser guiado, meu irmão, é pela palavra. Se não tiver a palavra, não tem luz. Não tem direção. Pastor, eu achei que o meu problema era dinheiro. Meu irmão, não é. Porque o que enriquece a nossa vida é a bênção de Deus em nome de Jesus. E o que enriquece a nossa vida é a palavra. Meu irmão, aí fora, quando a pessoa não tem a palavra, meu irmão, ela tem dinheiro. Ela sabe trabalhar. Ela investiu, ela fez curso, se preparou. Mas se não tem a palavra, a pessoa fica doida, irmão. A pessoa fica desesperada. Tudo que acontece, vou acabar com esse negócio. Vou desistir. Não. Mas quem tem a palavra, meu irmão, não age no desespero. Não age no afobamento, não age de qualquer maneira, não age na ansiedade. Pastor Sandro. Não, meu irmão. Quem tem a palavra, ele age de acordo com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então os cultos que você deve frequentar, lá tem palavra, pronto. Se tem a palavra, será uma igreja limpa, será uma igreja que vai ter direção, será uma igreja que vai ser abençoada por Deus. Por isso que a maior oportunidade que nós devemos ter, meu irmão, é ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Vai ter um tempo, e já não está longe, presta atenção no que o pastor Sandro vai falar para você, que nós vamos voltar como no tempo da igreja primitiva. Como que era a igreja primitiva? Se reunia na casa dos irmãos, para eles participar do quê? Da palavra, da comunhão. Esse tempo está para chegar. Então hoje, irmão, aproveita, escuta isso aqui. Aproveita a oportunidade que você ainda tem um local que nós podemos nos reunir para ouvir a palavra. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter isso aqui mais. E será como na igreja primitiva. Você vai para monte, vai ficar a sua família, todo mundo quietinho buscando a Deus. Porque quando chegar esses dias, como na época da igreja primitiva, você já tem a palavra que vai te dar força para caminhar em nome de Jesus. Você já tem a palavra que vai te sustentar no tempo da perseguição. No tempo piores que virão. Porque a perseguição vai vir. Sim ou não, irmão? Vai vir ou não vai vir? Então hoje, meu irmão, se você tem chance, se você tem oportunidade, ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra, diga glória a Deus. Por que estou falando isso? Porque além de estar na Bíblia, e Deus fala com a gente, irmão. Esse dia eu falei para minha esposa, falei, minha filha, vamos valorizar esse espaço, vamos aqui valorizar, porque aqui é o quê? A igreja é quem? É nós. Mas nós precisamos hoje do templo, diga glória a Deus. O templo é o quê? É isso aqui. Esse salão aqui que foi alugado pela graça, isso aqui é o local que hoje nós reunimos, diga amém. Diga glória a Deus. Mas vai chegar um tempo que nós não vai ter isso aqui mais. Quando você acredita nisso? Levanta a mão. Não vai, meu irmão. Vai ser como na época da igreja primitiva.
Roma perseguindo, o Império Romano perseguindo, sabe? E eles ali, quietinho, né, na comunhão, ali se fortalecendo em Cristo, diga glória a Deus. Quando eram descobertos, o que acontecia? Eram queimados, né, crucificados, torado no meio, cerrado. O negócio é feio, meu irmão. E o pior, por fim, jogado na arena para ser devorado por quem? Por leões. Pastor, hoje está na benção. Tá, sim, glória a Deus. Mas vai chegar um tempo que essa perseguição vai vir, meu irmão. Porque Deus vai restaurar o tempo da igreja primitiva. Por isso que hoje, coma a palavra. Alimente-se da palavra. Fortaleça a sua fé. Deus fez um teste na pandemia. A igreja ficou aonde? Em casa. Muitos não teve a palavra, se extraviou de vez, irmão. Se perdeu de vez. Glória a Deus que você guardou a palavra, que você orou, você ficou firme. E você está aqui hoje em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então a palavra, por que nós devemos ouvir a palavra? Ela limpa a nossa, limpa da cegueira, limpa da mente, limpa do coração. Diga glória a Deus. Quantos aqui chegou de um jeito e agora está bem melhor? Levanta a sua mão. Por causa do quê? Da palavra. Por causa do quê? Da palavra, meu irmão. Só de você sentar na igreja e ouvir um louvor, alguém chegar para ti e dizer a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo isso é palavra, irmão. Amém? Eu amo estar na casa do Pai. Quem ama estar na casa do Pai? Diga glória a Deus. Porque enquanto você está aqui, Ele vai estar o quê? Limpando. Ele vai estar o quê, irmão? Tirando. Você nem sabe o tanto de trem ruim que está sendo armado para ti aí. E quem está guardando na sua vida? É Deus, irmão. Então você não é uma pessoa hoje que vai sair daqui. Pastor, eu cheguei aqui, não estava vendo saída. Meu coração não estava vendo, não estava tendo paz. Pronto, a palavra está falando contigo, irmão. A palavra tem tudo que nós precisamos. Ela mostra, meu irmão, o que nossos olhos não conseguem ver. Sim ou não? Eu prego para os irmãos aqui durante já 4 anos. E Deus já tinha falado para a gente que nós ia sair da onde nós estávamos lá embaixo. E eu fui uns 5 salão, meu irmão. Esse aqui foi o 6º. Sabe como que Deus mostrou isso aqui? Porque numa quinta-feira, de tarde, eu cheguei para minha esposa e falei, Rosana, eu prego demais para as pessoas, mas hoje eu quero sentar num lugar para ouvir uma palavra de Deus. Falei, hoje eu quero escutar a palavra. Vou chegar lá, não vou falar que sou nada, só sou ali uma ovelhinha de Cristo como eu quero ser sempre, diga amém. E aí, eu fui nessa quinta-feira, irmão, no local, Deus me levou, um pastor convidado ministrou lá. Aí ele falou assim, fica de pé, eu fiquei, todo mundo ficou. Ele ministrou na minha vida, eu fui abençoado, eu fui renovado. Porque às vezes você prega, irmão, mas às vezes você quer escutar a pregação também, diga glória a Deus. Não que eu não estou escutando, diga amém. Mas às vezes é diferente, é ou não é? E tem aquele ditado, né, que quem não senta para ouvir, não está pronto para ensinar. Eu quero agora. Eu falei, fica aí, a bicicletinha dela estava derrubadinha. Falei, eu vou, peguei a minha bicicleta. Falei, Deus, dá uma direção de um lugar. E Deus me levou lá embaixo, uns irmãos lá, pouca gente igual aqui hoje. Mas foi um culto abençoado. Aí o pastor veio no dia lá do culto, uma quinta-feira. Acho que era de Juara. Barão, Deus ministrou. Eu recebi, glória a Deus. E quando eu saí, meu irmão, a visão abriu. Aí eu passei aqui, 10 e pouco. Eu passei, ia para casa. A voz de Deus falou, volta ali. Tem um negócio ali, aluga-se. Estava apagadinho esse número aqui. Até o irmão perguntou, né? Você lembra? Você perguntou, estava alugando, pastor? Só que eu não estava vendo isso aqui não. Aí eu voltei. Aluga-se? Aluga-se. Peguei o número, falei, vou orar e vou ligar. Ver quantos que dá. Aí Deus preparou, irmão. Mas porque primeiro eu ouvi uma palavra de Deus. Meu irmão, a sua vida só tem a ser abençoado quando você fala, eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus.
o seu caminho vai ser diferente. Sua vida vai ser diferente. Tudo na sua vida vai ser diferente quando a palavra vem em nome de Jesus. Então, às vezes você vai falar assim, pastor, Deus é comigo. Sim, se a palavra for com você, pode ir, você está na bênção. O que Pedro fez? Trabalhei a noite inteira, mas estava sem a palavra. Diga glória a Deus. Mas quando ele teve a palavra, o que aconteceu? A pesca foi diferente. Não que o que você fez até aqui talvez não seja a vontade de Deus. Mas talvez falta a palavra. A palavra é o que muda tudo. A palavra é o que faz toda a diferença em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Olha só, isso aqui que eu queria chegar até aqui para os irmãos. Permanecei o que? Em mim. Permanecei em mim. O que é permanecer em mim? Tem vírgula. Em mim quem? Em Jesus. Se Ele é a videira, diga glória a Deus. O que nós devemos fazer como ramos? Permanecer quem? Em nele. Diga glória a Deus. O que é permanecer? É você viver nele. É você se manter conectado. É você habitar nele em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Hoje, irmão, quando eu li isso aqui mais cedo, hoje isso aqui tem sido uma grande luta para muitos cristãos. Sim ou não? É permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus tem sido a luta de muitos cristãos. Porque se você não permanecer em Cristo, meu irmão, você vai se perder. Você vai se desviar. Você vai se corromper. Você vai ver coisa feia na igreja. Você vai ver escândalo, você vai ver pecado, você vai ver fofoca, você vai ver adultério, você vai ver roubo. Na igreja, fora da igreja. Mas se você permanecer, meu irmão, Jesus te guarda de todo mal. Diga glória a Deus. Então hoje, a nossa grande luta é permanecer em Jesus. Porque se você não confiar em Cristo, meu irmão, que Ele está cuidando de você, você se perde. E quantos têm se perdido porque não têm permanecido em Jesus? Mas pastor, como que eu permaneço em Jesus? Eu preguei essa palavra lá na vigília do dia 31 para 1º. É o que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que diz assim, olhando firmemente para Jesus. Existe o olhar para Jesus, mas existe o olhar firme para Jesus. O que é olhar para Jesus e olhar firme? Existe o olhar para Jesus, que aquela pessoa fala, não, pastor, eu creio. Mas talvez o coração dela continua do mesmo jeito, temerosa, afobado, desesperado. Ela não tem descanso, porque Jesus disse, em mim encontrareis descanso. Mas existe aquele olhar firme, que aí Hebreu vai falar, olhando firmemente para Jesus. Olhar firme para Jesus, meu irmão, é entender que aconteça o que acontecer, você permanece nele. Então a palavra para nós aqui nessa noite, irmão, permaneça em Jesus. Permanecer hoje tem sido o grande desafio de muitos. A luta de muitos. Eu confesso que é a minha luta diária, irmão. Porque a gente às vezes quer agir daquilo que nós sabemos fazer. Mas quem permanece não age como ele sabe fazer. Age como Cristo fala. Ele é Senhor da sua vida. Permanecei em mim. Diga glória a Deus. Permaneça em Jesus. Não sei o que está acontecendo com a sua vida, irmão. Mas eu tenho para ti essa palavra nesta noite. Continue firme em Cristo em nome de Jesus. Porque quando você permanece em Jesus, irmão, Ele tem poder de sustentar a sua vida. Ele tem poder de sustentar você de pé. E como que eu permaneço em Jesus? Acabamos de falar.
quando a palavra de Deus me alimenta. Eu permaneço em Jesus quando eu tenho vida de oração, quando eu tenho Bíblia. Ah, pastor, acabou o culto. Que dia que eu tô culto, pastor? Domingo. Ah, domingo eu pego minha Bíblia. Negativo. Permaneça em Jesus com vida na palavra. Permaneça em Jesus com o joelho no chão. Permaneça em Jesus com meu espírito ligado nele. Diga glória a Deus. O diabo vai fazer de tudo para tentar arrancar você de Cristo. Mas não deixe. O que tem separado a igreja do amor de Cristo? Não deixe, irmão. Pastor, eu estou sem dinheiro, pastor, eu preciso pagar uma conta. Eu sei. Está assim, meu irmão. Mas é por isso que nós vamos largar de Jesus? Vai adiantar o quê? Tem coisa, irmão, presta atenção. É simples você caminhar com Jesus. Tem coisa que você mesmo tem que fazer o quê? Peraí. O que vai adiantar eu ficar reclamando? O que vai resolver eu não permanecer? Não vai adiantar nada. Pelo contrário, quer saber o que vai acontecer? Vai piorar. Aí que você vai ver a mesma coisa ficar pior. Então o que eu tenho que fazer, pastor Sandro? Permanecer em... Quando Pedro tirou o óleo de Cristo, o que aconteceu com ele, irmão? O que aconteceu com ele? Ele afundou, irmão. Né? O pastor... Não sei se os irmãos já escutou essa historinha. Que a irmã falou assim, pastor, eu quero desviar. E vou desviar. O pastor falou, por quê, minha irmã? Ah, porque eu só tenho visto coisa, errada nessa igreja. Pastor, eu tenho visto obreiro fazendo isso, eu tenho visto isso, aquilo, outro, tal. O pastor falou, então vai lá. No bebedouro da igreja. Enche o copo d'água, minha irmã. Enche até em cima. E a igreja era muito grande, a nave da igreja falou assim, anda com esse copo de água, sem derramar uma gota. Acho que os irmãos já devem ter ouvido assim. E ela foi lá e pegou a água. E começou a andar olhando para o copo de água, sem derramar, porque vai tremendo. Não, e estava cheio. Até que ela chegou para o pastor e falou, pastor, está aqui o copo d'água. Mas o que o senhor quis fazer com isso? Falou assim, enquanto a senhora olhava para o copo d'água, enquanto a senhora fixava os olhos na água para não derramar, a senhora viu alguma coisa? Falou, não vi nada, porque eu foquei no copo. É assim a nossa vida. Foca em Cristo, irmão. Foca em Jesus. Tem pastor ladrão? Tem, mas eu não tenho que olhar para esse pastor ladrão não, meu irmão. Eu tenho que olhar para a minha vida na videira. Não é pastor ladrão que vai me sustentar não. Se eu desviar por causa de pastor ladrão, não fazer mais a obra por causa de pastor ladrão, meu irmão, não, negativo. Diga glória a Deus. Então você tem que fazer o que, irmão? Foca em Jesus, diga glória a Deus. Permanece em quem? Jesus. Habita em Jesus. Fica cada dia mais ligado nele. Persevera cada dia mais nele. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. E quando nós permanecemos nele, ele também vai o que? Permanecer o que? Em nossa vida, diga amém. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Então olha para Jesus. E sim, pastor Sandro, existem situações que tem irmãos que vale a pena você também olhar. Mas a princípio, Cristo é o alvo da igreja. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo disse assim, olhai para mim, fazei comigo como eu faço de Cristo. Quando que eu devo verdadeiramente habitar numa igreja? Quando eu sei que aquele pastor é fiel a Jesus. Quando eu sei que aquele pastor está levando as pessoas a Cristo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Assim é. Mas o alvo principal da igreja é o quê? É Cristo. Diga amém. Como é bom você chegar na igreja. Poxa, talvez você vai chegar amanhã ou depois na igreja. Não vai estar tão legal, não vai estar tão 100%. Porque é normal, nós estamos na carne ainda. Mas aí você vai olhar. Poxa, esse irmãozinho não falta os cultos. Você vai olhar para ele e já vai ficar feliz porque você está vendo Cristo na vida dele. E o alvo da vida dele é Jesus. Assim tem que ser. Pastor, o Senhor tem um alvo como Jesus. Então eu também estarei firme, diga glória a Deus. E ambos, toda a igreja estará firme. E essa igreja será sustentada pela videira verdadeira, que é Jesus, igreja. Glorifica o nome do Senhor bem forte. Com a sua salva de palmas. O alvo da igreja é quem? O alvo da igreja é quem, irmão? É Cristo, diga amém. Permanecei em mim e eu permanecerei
em vós. Então hoje muitos não estão conseguindo permanecer. A maior vitória é essa, meu irmão, para nós. É ter uma vida de permanência em quem? Em Jesus. Porque senão a gente vai se perder. E quando que nós se perdemos? Quando nós tiramos os olhos o quê? Dele. Então, não tire os olhos de Cristo. E não tirar os olhos de Cristo é não tirar os olhos da tua palavra, irmão, em nome de Jesus. Não tire os olhos da palavra de Deus. Pedro, quando só deu uma reparada, olha que ele nem olhou direito. A Bíblia diz que ele reparou a força o quê? O diabo é astuto, irmão. Ele não precisa de uma grande porta para ele destruir a nossa vida. É uma brecha. É um descuidado que você fala assim. Só deu uma reparada, aquela reparada pode ser suficiente para ele contaminar os seus olhos. E a Bíblia diz, se os teus olhos forem impuros, todo o seu corpo será tenebroso. Então cuidado com o que você anda olhando, meu irmão. Cuidado com o que você anda enxergando. Foque em Jesus. Se você está vendo Cristo aqui na nossa vida, foque em Cristo aqui na nossa vida. Porque eu também tenho visto Cristo em você. Diga glória a Deus. Tem culto que eu falo assim, Senhor, não dá nem vontade de ir para a igreja hoje, não dá nem vontade de pregar, mas aí Deus me faz lembrar, mas tem aqueles irmãos que estão comigo. Aí eu falo, oh Deus, é verdade, tem aqueles irmãos que estão contigo, Senhor, e eles precisam, eu também preciso. Então pronto, vamos vencer mais esse dia, vamos vencer e mais essa noite, e glorificar o teu nome em nome de Jesus. Vocês me animam, eu animo vocês, e aí nós vamos embora. E Cristo animando todo mundo. É assim ou não é? Quem está animado com Jesus, diga glória a Deus. Mas nós temos que pagar esse aluguel, irmão. Vamos orar, irmão. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir o quê? Fruto si mesmo. Eu quero mudar, mas não consigo. Não tem como, irmão. Quem pode dar força para a mudança é só Jesus. Diga glória a Deus. Tem um monte de gente que fala assim, quer largar dessa vida. Ela tem vontade de mudar, mas não consegue. Porque quem pode, mudar a nossa vida é Cristo. Então não pode o ramo de si mesmo querer mudança. Quem pode mudar é Cristo. E se não permanecer na videira, assim vós o que? O podeis dar. Não pode dar fruto, quer dizer, se não permanecer na videira, então nós não podemos dar fruto. Se não permanecerdes em mim, o 5 nós oramos. Eu sou o que, irmão? A videira. Vós o que? Você vai lá ouvir aquele pastor? Não, ninguém está ouvindo o pastor aqui. Você está ouvindo Jesus. Diga glória a Deus. Eu sou a videira. Vós o que? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito glória, porque sem mim nada podeis fazer. Tem como a gente vencer sem Jesus, meus irmãos? Tem como nós querer uma vida diferente sem Jesus? Pronto, meu irmão. Quando você vai ler o livro de Provérbios, e até na criação do homem, a Bíblia vai dizer assim em Provérbios, que Jesus era o arquiteto do Pai. Na criação do homem, a Bíblia vai dizer que vamos fazer o homem nossa imagem e o quê? Se até o Pai não fez nada sem o Filho, aí nós quer vencer sem o Filho. Não tem como. Sem o Filho ninguém faz nada, meu irmão. Sem o Filho não tem como vencer. Toda a vitória da igreja está no Filho de Deus. Quer uma casa abençoada? O Filho vai abençoar. Pastor, eu quero prosperar. O Filho pode. Ele tem poder. O Pai, o arquiteto do Pai, foi o próprio Filho. Quando o Pai falou, Filho, o que você acha? Vamos fazer um homem como nós? O Filho falou, vamos, Pai. Toda a criação do mundo, do universo, tudo que nós conhecemos nesse mundo, o Filho estava com o Pai. Assim o Filho quer estar com a igreja. Assim o Filho quer estar com cada um. Vamos orar, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar.
Consiga entender a palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Domingo o culto é 7 horas, tá? Deus abençoe os irmãos que vieram. Estão na benção, tá, irmãos? Sejam bem-vindos.